Fala pessoal, tudo beleza? Vamos aí começar mais uma aula sobre climatério e menopausa. Essa é a aula número 8 da série Saúde da Mulher. Então eu vou falar um pouquinho mais do climatério e como que a gente vai tratar essa mulher nesse processo de climatério, que é um processo antes de entrar na menopausa, e a menopausa em si, que é a cessação. Então o climatério é essa transição do período fértil para o não fértil da mulher e tem aí uma média aí de 2 a 5 anos de que ela ocorre. Tá? E a menopausa é quando cessa mesmo e a mulher não tem mais essa menstruação. E geralmente os sintomas aparecem no climatério, né? E quais são esses sintomas que a mulher sente? É cefaleia, é astenia, é letargia, é irritabilidade, pode ter depressão, insônia, perda de concentração, fogacho, rubor facial, secura vaginal, sudorese e as irregularidades menstruais que eu falei na aula de TPM. Fora esses sintomas, né, aí a gente já entrando na parte energética da medicina chinesa, a gente tem algumas síndromes energéticas ligadas. E qual é essa síndrome energética? É a questão de deficiência do rim. E quando você tem isso, né, quando você tem essa deficiência do rim, a gente está falando que tem uma deficiência de Jing. E não importa se ela é de questão Yin ou se ela é de questão Yang, e que isso pode levar, né, em uma associação a outros Zangfu, e aí vai gerar uma sensação de síndromes mistas. E claro que essa gravidade de sintomas ela está diretamente relacionada ao estilo de vida e de alimentação dessa mulher, e que no decorrer da vida ela pode, né, ou intensificar lá no final ou não. Então, um exemplo: se a mulher ela se alimenta certinho desde o começo, ela é muito provável que ela não vá sofrer nem da DPM e também nem da questão da menopausa. Então ela vai ter o processo de transição do período fértil para o não fértil mais tranquilo. Enquanto uma mulher que não respeita nada, né? Não respeitar nada foi foda, né? Mas não respeita, não fez as coisas certo, né? Meio que fez tudo em excesso. Isso mostra pra gente que ela tem vai ter, né, na verdade, um processo de climatério mais agressivo e um processo de menopausa mais agressivo e também a questão da menstruação mais agressiva. Então, tudo depende muito da questão do Jing dessa mulher. E também, vocês vão aprender lá na frente que eu vou falar, tá ligado com as emoções, tá ligado com excesso de atividade física e mental, tá ligado com excesso de atividade sexual e né, e se ela tem várias gestações, em seguida também interfere na questão desse processo de climatério da mulher e também pelo esgotamento do Jing, né? Tudo isso esgota o Jing e como eu te falei que tem a deficiência do rim, já está pré-instalada e se ela não se cuidou nesse período de nova até velha, vai desgastar o Jing do rim, então fica mais deficiente o rim ainda. E essa deficiência do rim ela pode se apresentar em dois tipos, na verdade, em três tipos, que é do Yin, do Yang e dos dois juntos. E que essa deficiência do rim ela vai acarretar em duas situações. Se o Yin do rim estiver deficiente, o Yang do rim vai subir. Se o Yang do rim estiver deficiente, o fogo de Ming-Men vai estar fraco. E essas deficiências vão repercutir nos outros órgãos. E vai levar a seguinte, digamos que a seguintes tipos, né? Quando o rim e o coração não se comunicam, então esse é o primeiro item, que aí pode anotar já, que é o coração. Ele tem a função de governar Shui e a sua circulação através da transformação do Guqi em Shui. Então ele governa Shui e também tem uma circulação através da transformação do Guqi em Shui. E vai estar lá conectado com o útero pelo vaso do útero, que é o Pao Mai. Ele também, né, o coração ele também tem a função de abrigar o Shen e também participa, né, da formação do Qi celestial através da presença do Yang de coração junto ao Jing. Que mais o coração pode fazer, né, de função? O coração, pelo conceito, né, do Wuxing, ele se encontra no Sanjiao superior e pertence ao elemento fogo. Então ele tem uma natureza mais Yang e ele se corresponde, né, se assemelha à questão de movimento. Já o Rin, ele se encontra no Sanjiao inferior, pertence ao elemento água, tem uma natureza mais Yin e corresponde à tranquilidade. Por essas características, né, esses dois órgãos eles devem estar em equilíbrio, né, porque representam o fogo e a água. E se você usar o movimento deles, né, o movimento descendente do Yang de coração vai em direção ao rim, e isso aquece, né, o Yin do rim e acende, né, para nutrir o Yang de coração. Então ele faz essa harmonia, né, um acende, o outro sobe.
tá? Um aquece, um outro, né, vai sendo movimentado, vai sendo gerado um movimento. O que significa isso é que o Qi do coração e do rim está em constante movimento, que é o suporte, né, ou movimento mútuo do fogo com o da água. E na deficiência yang do rim, a gente observa um comprometimento da função do rim em transformar o Jin-Ye, e que isso vai provocar mudanças em seu fluxo em direção ao topo. E isso vai causar um padrão chamado de água afetando fogo, né? Ou água afetando o coração. Já na deficiência do yin do rim, não vai haver essa nutrição do yin do coração, e que vai levar a uma hiperatividade no fogo de coração. Então, o coração ele vai abrigar o Shen e o rim vai estocar o Jing. O Jing, junto com o Qi, vai formar a base física de Shen. Então, o Shen é a manifestação externa de Jing, o que nos permite afirmar, né, com essa tese, que é um suprimento amplo de Jing e é uma pré-condição para um adequado desempenho de Shen. Então, o Shen estável é uma pré-condição para um Jing produtivo. Então, é meio que assim, se um tá bom, o outro vai ficar bom. Se um tá ruim, automaticamente o outro vai ficar ruim. E essas alterações, né, de coração e rim que não se comunicam direito vai dar sintomas, né? Quais são esses sintomas? Então, a paciente vai ter palpitação, ela vai ter insônia, ela vai ter sudorese, ela vai ter ansiedade, ela vai ter zumbido, ela vai ter agitação, fogacho, rubor malar, perda de memória, depressão, melancolia, boca e garganta seca, visão borrada, lombalgia ou dor nas costas. O pulso ele vai ser mais rápido e mais fino, e a língua vai ser vermelha. Vai ser mais vermelha, a ponta vai estar mais vermelha, porque por conta do coração, vai ter uma rachadura na linha média, alcançando até a ponta, porque é no esquema do elemento água, que é lá do fim, né, do rim, para chegando no coração. E o tratamento aqui, a gente vai precisar fazer o quê? Fazer com que volte essa comunicação entre rim e coração. A gente vai ter que nutrir o yin desses dois Yang Fu, né? Nutrir o yin do rim, nutrir o yin do coração, acalmar o Shen e eliminar esse excesso de calor no fogo, né? Esse fogo de coração. E aí a gente pode usar alguns pontos que eu separei aqui, eu vou deixar como sugestão para vocês. O do Mai 20, coração 7, Yin Tang, vesícula biliar 13, do Mai 24, R9, pericárdio 6, bexiga 15 e bexiga 14. Esses pontos são sugestões, aí você vai avaliar, o teu paciente vai ver qual é a função dele de acalmar o Shen, tá? Kim, eu posso escolher só 2? Sim, pode, né? Geralmente pericárdio 6 e VG20 já dá conta do recado. Os pontos para sedar, né, esse coração, eu vou recomendar C7, C6, C5, Rei-Mai 15 e bexiga 15, tá? Para nutrir o rim dessa paciente, baço pâncreas 6, R3 e Rei-Mai 4. Beleza? Então vai ficar aí para quando o coração e o rim não se comunicam direito. Tem esses pontos aí. Aí a gente vai para o segundo tipo, que é deficiência do yin do rim e fígado, né? Então qual é a função do fígado? Ele tem várias funções e ele é responsável pelo armazenamento e a regulação do volume de Xue do corpo. E além de ser responsável pelo fluxo suave de Qi. Lembra lá da primeira aula que eu falei para vocês? Que o Qi só funciona... Quer dizer, o Qi quando tá bem, o Xue vai bem. Se o Qi tá ruim, o Xue tá ruim. Então é vice-versa, né? Então, se o Qi e o Xue fluem normalmente, quer dizer que o corpo está fluindo normalmente. Se um deles falha, automaticamente o outro vai falhar, tá? E o Xue, ele vai nutrir e abastecer o Jing. E este vai contribuir para a elaboração do Xue através da medula óssea, que vai produzir Xue. E assim, o Yin do rim nutre o Yin do fígado. O Jing deficiente, né, vai levar à deficiência de Xue, que por sua vez irá causar debilidade no Jing. O Yin deficiente do rim leva à deficiência Yin do fígado, provocando um aumento de Yang no fígado. E aí, quais são os sintomas, né, nessa deficiência de Yin do rim e do fígado? A mulher vai ter irritabilidade, tontura, zumbido, visão borrada, cefaleia, sudorese noturna, vermelhidão facial, calor nas palmas das mãos, pés e região pré-cordial, depressão, melancolia, olhos secos, alterações menstruais, a língua vai estar vermelha, às vezes descamada e rachada, e o pulso vai estar fino e rápido. O tratamento aqui é nutrir, né, esse fígado, esse rim, dominar o yang de fígado, acalmar o Shen, e eu vou deixar como sugestão esses pontos aqui. Do Mai 20, coração 7, Yin Tang, vesícula 13,
Dumai 24, R9, pericárdio 6, bexiga 15 e bexiga 14, para acalmar o Shen, que nem o outro. Para harmonizar o Qi do rim e do fígado, bexiga 23 e bexiga 18. Para regular o baço e o fígado, baço 10 e fígado 2. Para regular e harmonizar os 3 yins da perna, baço pâncreas 6. Nutrir o rim, R3, e tonificar o shui e o yin do fígado, F8. Tá? E agora a gente vai falar do terceiro tipo, que é a deficiência do yin do rim. Aqui, essa deficiência do yin do rim, ela também leva a uma deficiência de jing. E que isso vai levar a manifestações, digamos que clínicas, né? Que vai estar relacionadas ao cérebro. Por quê? Porque o yin do rim, ele produz a medula e controla o cérebro. E se ele está deficiente, o cérebro vai ser afetado. O que vai causar de sintoma? Tontura leve na mulher, zumbido, vertigem e perda gradativa da memória. Além disso, vai também provocar uma diminuição do dinheiro. E vai ter o que, né, de sintomas? Um quadro de secura, que que pode se manifestar como boca seca à noite. Pode ter constipação intestinal. Pode ter uma urina escura e escassa. Pode ter pele, cabelos e mucosas secas, tá? Por conta do dinheiro. Essa deficiência do yin, ela provoca um surgimento de calor vazio no rim, que se manifesta clinicamente através do calor dos 5 palmos e da sudorese noturna. E pelo fato do yin do rim controlar os ossos, é comum observar o aparecimento da lombalgia e também do reumatismo, né, que são dor nas articulações, nos ossos, músculos e ligamentos. O tratamento aqui vai ser fortalecer o yin do rim, controlar yang, acalmar shen, remover o calor de coração, e aí vai ter os mesmos pontos dos últimos. Então, para acalmar o shen, você pode usar o Dumai, o pericárdio 6, regular o Renmai, P7, R6, né, porque vai fortalecer o útero, vai nutrir o yin. E para nutrir o rim, nutrir o yin. O outro é nutrir o yin. E agora, para nutrir o rim, a gente vai usar o rim R3, o baço 6 e o R10. Tá? Aí o quarto tipo é a deficiência yang do rim. Aqui, o que acontece? Quando o yang do rim está deficiente, o rim não apresenta Qi suficiente para fortalecer os ossos e as costas. E aí vai causar, né, lombalgia, dor nas costas, fraqueza nas pernas, né, nos membros inferiores da mulher. Além disso, o yang do rim não vai conseguir aquecer o yin. Portanto, a energia sexual ela é atingida, né, porque não tem a nutrição do yin e tem, né, a questão do aquecimento do yang do rim. E aí ela vai ter frigidez, ela vai ter infertilidade, né, pode ter perda de libido e etc. E aí quais são os sintomas gerais? Né? Lombalgia, dor nas costas, questão da perna, né? Então joelhos, membros inferiores fracos, frios, sensação de frio nas costas, pode ter calor nas mãos, sudorese matutina pela manhã, calafrio, cefaleia, astenia, né? E fraqueza geral nos membros inferiores. O tratamento aqui vai ser fortalecer o yang do rim, tonificar o rim e fortalecer o baço. E aí o que a gente vai usar? Bexiga 23 R3 para tonificar o rim, o Dumai 4 para tonificar o yang do rim, o P7 R6 para regular o Renmai, e o Renmai é o vaso maravilhoso que passa ali no útero, então ele nutre o yin, e para tonificar o yang do rim, o R7, tá? E a última síndrome é a mista, né? Com deficiência de yin e yang do rim. Então esse padrão é a mixta, né, das duas deficiências. O rim aí ele tem né, a função de armazenar o yin e o yang primário, e ele fornece yin e yang para todos os outros sistemas. Então a gente pode considerar que o yin do rim é a matéria, né, para todo o Qi do yin do corpo, em especial para fígado, coração e pulmão. E o yang do rim é o fundamento para todo o Qi do yang do organismo. Então o yin do rim é o yin do corpo e o yang do rim é o yang do corpo. E vai focar mais ali para baço, pulmão e coração. Tanto o yin do rim como o yang do rim, eles vão se originar da mesma fonte, da mesma raiz. Então eles são interdependentes. O que isso significa? Que o yin do rim ele fornece o material para o yang do rim. E o yang do rim fornece o calor necessário para todas as funções do rim. Portanto, uma deficiência de um deles vai implicar automaticamente na deficiência do outro. Pode ser em maior grau, pode ser em menor grau. Pode ser que sim, né? A gente não consegue generalizar isso. Mas vai causar algum impacto ali. E essa deficiente ela vai ser visível. Né? Se você fizer a avaliação, ela vai ser visível. E aí a gente vai saber, né, qual é a função e como que a gente pode tratar
Então, você sabendo se ela é yin, a gente trata, né, deficiência de yin. Sabendo se ela é mais puxada pela deficiência de yang, a gente vai tratar como mais deficiência de yang. Então, quais são os sintomas nessa mulher? Cefaleia, vertigem, tontura, zumbido, fogacho, calor na palma das mãos, planta dos pés, rubor facial, pele e as mucosas vão estar secas, sudorese noturna, alteração menstrual, hipertensão. E o tratamento ele vai ser baseado, né, em fortalecer o yin e o yang do rim, tonificar o chong e o rei mai, que são os vasos maravilhosos, e acalmar o shen. Né? Então, para acalmar o shen, né, VG20, pericárdio 6. Para regular o rei mai, P7, R6. Para regular o chong mai, PP4, pericárdio 6. Para nutrir o rim, R3, passo 6. E tonificar o yang do rim, bexiga 23. Beleza? Tranquilo aí? E agora a gente vai para a menopausa. Então, só dar um gole de água aqui. E aí a gente já inicia a menopausa. E a menopausa é o quê? A média de idade para a menopausa está em torno de 50 anos. E está constante aí, ela é comum em qualquer lugar do mundo. Ela é classificada como prematura quando a idade da mulher é de 35 anos ou menos. Então, se a mulher entra na menopausa dos 35 para baixo, né, antes dos 35, é problema. Se ela entra, né, depois dos 50, é considerado comum, é considerado normal. E ela não é um evento que acontece subitamente na vida da mulher, né? Mas é um processo fisiológico, né? Toda mulher entra no ciclo menstrual, na menarca e finaliza na menopausa. E reflete um processo fisiológico gradual da vida dela. Por isso que ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim após a menarca, tá bom? Isso confirma, né, que a base biológica da menopausa ela é determinada durante a vida da mulher, como eu falei lá em cima para vocês. Em cima, no começo da aula, né, da live. E se uma mulher ela tem uma dieta pobre, né, e trabalha em excesso, vai ocasionar, né, uma reação mais difícil. Então, eu separei aqui para vocês, né, agora eu vou entrar diretamente. Então, o excesso de trabalho, a dieta irregular, a preocupação excessiva, pode intensificar a qualidade do climatério e da menopausa dessa mulher, tá? Então, o excesso de trabalho, no sentido de trabalhar longas horas, sem um descanso adequado, e combinado com uma dieta irregular, e uma preocupação são as causas mais comuns e que são mais frequente na deficiência do yin do rim, que eu falei para vocês. E se essa mulher também teve gestações muito próximas, também contribui em enfraquecer essa questão da energia do rim. Então é importante lembrar que a alimentação irregular da mulher não está somente no jeito, né, não do jeito, né, mas não só do alimento que ela coloca para dentro dela, e sim como que ela se alimenta, tá? Então ela deve se alimentar tranquila, sem discutir, sem pensar em trabalho. Ela deve estar comendo sem assistir televisão, né, sem agitação. Então ela deve permanecer sentada quando come, saber o que ela está comendo, tudo que ela coloca para dentro dela. Não só para ela, né, para todo mundo, das pessoas do mundo. O segundo item é estresse emocional. Então ela também é um problema comum, né, que são as emoções, né? A gente precisa aprender a controlar essas emoções. Então preocupação, ansiedade, o medo, tudo isso enfraquece a energia do rim e leva à deficiência do yin do rim. E que isso, né, essa deficiência a longo prazo do yin do rim falhe no trio yin do coração e que vai ter, né, um yin do coração deficiente e que isso vai gerar um calor vazio, tá? E o tratamento ele serve para tonificar isso, né, limpar essa dieta. Então é se alimentar direito, ter esse controle mental, esse controle emocional, é saber lidar com as situações adversas que ela vai encontrar, tá? Em todos os momentos da vida dela, beleza? Daí você pode aplicar pontos, ou até a filosofia oriental, né? Justamente para segurar essa, como é que a gente fala, esse padrão mental, esse padrão emocional que a mulher vem tendo, reeducar a dieta dela, tá? Mandar ela fazer atividade física, ter o controle e o equilíbrio de tudo que ela faz na vida dela, justamente para evitar quaisquer tipos de problemas que vai intensificar lá. Então, antes da mulher entrar na menopausa, né, se você já pegar um paciente que já está na menopausa,
A gente trata os sintomas, beleza, mas a gente entra num processo de prevenção. Por que prevenção? Porque a questão de trabalho, a questão de alimentação, a questão de atividade física, a questão de atividade sexual, do controle mental e emocional, a gente consegue prevenir. Então, o melhor jeito de tratamento para a mulher não sofrer de climatério, não sofrer com a menopausa lá na frente, é atuar na nossa prevenção desses fatores que eu acabei de falar. Isso também vai ajudar. Se a gente começa antes, começa cedo na menina, né, no colégio, vai fazer com que a TPM dela seja leve também. Na verdade, né, ela nem tenha tanta intensidade na TPM, porque a gente está conseguindo controlar toda a situação dela. Então, de prevenção, vai funcionar da seguinte maneira: tudo que a gente for fazer da medicina chinesa, da medicina oriental, ele serve para ajudar as mulheres a minimizarem, né, esses problemas nessa transição, né, da menarca para menstruação normal e depois do climatério e até a menopausa. Então a gente pode aplicar acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, práticas físicas que tenham, né, a questão da respiração, do controle mental, da flexibilidade do corpo. Pode fazer musculação, pode fazer tudo, só que tem que ter esse ponto de equilíbrio, né? E que tem que ter o objetivo de nutrir o Jing, e que normalmente já desgastado, né? Se o Jing ele já vai desgastar normalmente. Se o Jing adquirido não tiver bom, vai desgastar mais ainda o Jing natural dela. Então, a gente precisa atuar realmente nessa prevenção para manter o Jing alto, já que o Jing, né, natural dela, o Jing pré, vai ser desgastado. Então, a gente tem que manter o Jing pós dela recuperado para conseguir, né, ela pelo menos gastar o Jing pós e, né, evitar de gastar em excesso o Jing pré. Então, por isso que a prevenção é o primeiro ponto de tratamento. Tá? E é importante lembrar que quanto maior a deficiência yin do rim dessa mulher, mais difícil é o tratamento. Então por isso que você vai ter que questionar na tua avaliação como que é essa saúde, essa qualidade de saúde de vida dessa mulher antes dela entrar no processo de climatério e no processo de menstruação. Então a língua, né? Quanto mais vermelha e mais descamada for o corpo da língua, pior é o estado da energia yin do corpo. Tá? O principal fito aqui pra gente tratar nesse caso é o Li Wei Ji Huan, tá? Já tem cápsula, então é mais tranquilo, então você não vai precisar fazer a farmácia dele, você já tem cápsula, só prescrever para essa paciente. Lembrando que o fitoterápico ele atua por 3 meses, depois de 3 meses faz uma pausa, descansa um mês ou uns 2 meses para desintoxicar, faz a avaliação de novo e vê qual é o próximo fito, se mantém, se não mantém, tá bom? Os fitos eles não devem ser tomados junto com as refeições, tá? E para uma melhor absorção da fitoterapia, a gente recomenda que elas sejam tomadas com pelo menos meia hora de distância das refeições, tá? A severidade dos sintomas da menopausa vai depender, então, né, dessa condição de vida que ela tem, né, no processo de vida dela por inteiro. E a medicina chinesa ela pode ser uma opção muito interessante, muito inteligente, em combinação com a TRH, que é a terapia de reposição hormonal, sem nenhum problema, não vai dar chabu, tá? Por quê? Porque no ocidente a principal alteração endócrina da menopausa é essa queda, né, de estrógeno pelo ovário, no qual é a principal fonte de estrógeno, né, dos anos reprodutivos. Beleza? E a maioria do estrógeno presente na mulher com menopausa é derivado no tecido adiposo de conversão de androstenediona em estrona, tá? E essa quantidade de estrona produzida no tecido adiposo é determinada pela quantidade global desse tecido. O que eu quero chegar é que o tratamento na visão rápida, né? O tratamento na visão ocidental vai muito pela terapia de reposição hormonal. Só que isso às vezes pode causar, digamos que, efeitos colaterais, né? Então, para evitar que a paciente tenha, digamos que, efeitos colaterais com isso, a gente faz o tratamento conjunto, né? Então, a mulher pode usar o TRH e aí a gente entra com a medicina para combater os efeitos colaterais que ela venha a sofrer junto com com o tratamento, né, com o TRH. Então, a gente atua juntamente com a medicina chinesa e o TRH, né, as duas medicinas trabalhando juntas para evitar os efeitos colaterais. Então, hoje em dia é o mais indicado, tá bom? Então, é baseado no TRH. A gente tem que saber qual que é a sensibilidade dessa mulher, né?
a cada ano que passa, né? Hoje estamos em 2020, mas provavelmente vai mudar alguma coisa em 2021, né? Geralmente sempre vai alterar, sempre vai ter alguma coisa nova. Então a gente tem que saber o que a medicina ocidental está fazendo, né, na questão de fármaco para o tratamento da menopausa. Independente disso, atuar junto, associar com a medicina chinesa é bom porque a gente consegue, né, ver o quadro clínico desse nosso paciente, né, dessa nossa paciente, e diminuir os efeitos colaterais. Então, o efeito mais colateral aí, né, mais perigoso disso é o câncer, né, que pode ser por mama, câncer de endométrio, entre outros. Então, por isso que antes de iniciar o TRH é necessário fazer um bom check-up, tá? Para avaliar, né, as questões genéticas, né, das duas gerações, né, que eu falo para vocês, hereditariedade, ancestralidade, as questões de família dessa mulher, e deve ser acompanhado por um especialista da área, né? A gente já falou nas outras lives, né, tem que ter uma equipe multiprofissional muito boa para não dar chabu. E então a gente vai concluir, né, o tratamento baseado nessas duas visões: atuar com a medicina chinesa e atuar com o TRH, ou seja, dá para trabalhar com os dois juntos, não tem problema. Então, a medicina chinesa, a gente vai ver a questão do Jing dela, então a gente vai atuar muito mais na prevenção. Então a prevenção já tem que começar quando a mulher está com menstruação, a gente já vai atuando nisso nela, para quando ela chegar na menopausa, não sofrer tanto, né, nesse processo de transição, porque tem sim mulheres que sofrem bastante, beleza? E que trabalhando dessas duas formas conjuntas, essas duas medicinas conjuntas, a gente tem uma alternativa segura e eficaz para tratar esses dois sintomas, beleza? Então, essa aí é uma aula aí, a aula número 8 da... Aula 8 ou aula 9? Acho que é a aula 9, né? Da série da saúde da mulher. E eu vou deixar aí para vocês anotarem. Quaisquer dúvidas, me escrevam, me deixam aí nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Se entender alguma coisa, me avisa. Se não entendeu, me avisa de novo, beleza? E amanhã tem aula também. Amanhã tem aula às 8 e a gente vai falar de amamentação, tá bom? E na sexta de maternidade. E aí, semana que vem, a gente faz eu faço, né, o encerramento geral, mostrando como que a gente atua com a auriculoterapia e também como a gente atua com a fitoterapia na saúde da mulher. Beleza? E o último aviso, que na segunda que vem, eu vou abrir aí vagas para o treinamento SMTC. Então, tem um grupo no Telegram, onde eu vou dar um desconto aí de 20% nesse treinamento. E quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo, né, aqui na descrição do vídeo, para você fazer parte desse grupo, né, e entrar nesse treinamento e já dar início para o próximo passo aí para se tornar um terapeuta referência e reconhecido aí na sua área de atuação, beleza? Então, quinta, amanhã, aula de amamentação. Sexta, aula de maternidade. Segunda, aula de auriculoterapia na saúde da mulher e abertura das vagas do treinamento SMTC. Terça, resumo geral com fitoterapia na saúde da mulher e também as matrículas abertas do treinamento SMTC, sendo que tem um desconto de 20%. Se você quiser esse desconto, se você quiser entrar nessa turma, tem um canal no Telegram que eu vou deixar o desconto para vocês e eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então é isso, muito obrigado e te vejo na aula de amanhã.